Olá, pessoal, bem-vindos ao Instituto Olhos da Maçã. Nós estamos fazendo essa live em especial como tirar dúvidas sobre procedimentos de atuação na área clínica, quem somos, né, nossa missão de vida, porque nós temos recebido vários novos colegas que estão chegando, alguns que já chegaram há algum tempinho, e nessa live a gente pretende tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis sobre prática clínica, sobre os sistemas de convênio que nós temos, né, e dúvidas muito comuns que vão surgindo ao longo do processo de cada um nessas parcerias que nós temos. Está comigo aqui a professora doutora Dani Scandiucci. Olá, professora. Oi, boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos. Bom, a gente vai tirar essas dúvidas e é o seguinte, quem tiver algum questionamento, por favor, coloca no chat, tá bom? E aí eu vou lendo para o Jorge, e ele vai falando, eu vou falando, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, tá bom? Então, qualquer dúvida, por favor, vocês coloquem no chat. E se porventura, depois que acabar essa live, ficar alguma dúvida, vocês, por favor, podem entrar em contato comigo, com o Jorge, com a Kate, com a Adri, tá? Então, não fiquem com vergonha, dúvida é para ser sanada, tá bom? E eu já quero também, Jorge, pedir licença aqui e já agradecer o pessoal, não só do apoio, o Gui está aí, né, a Kate sempre no apoio também, e na distribuição de ficha, que sempre, quem acaba fazendo isso é sempre a Kate, né, nossa Catiane, e a Adriana. Então, e elas fazem isso voluntariamente. Nós vamos falar... Tá? Eu queria agradecer. Nós vamos falar, agora nós vamos falar sobre a central de regulação, essas pessoas maravilhosas que nós temos aqui na equipe, tá? Uhum. Perfeito. Oi, então, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Jorge, estamos ouvindo. Ok, né? Bom, Agradecer então, a Catiane que está a aqui, a reunião está sendo Adriana. gravada. Sim, né? Muito bom, gente. O Instituto foi fundado em 1997. O Instituto não é apenas a figura do Jorge. Eu gosto muito de ressaltar que todo instituto é uma construção coletiva. O instituto somos nós. Deixa eu só desligar aqui o meu talkback, senão ele fica falando aqui, atrapalha a live, né? Está aqui, né, uma das grandes coordenadoras aqui do nosso trabalho, que ajuda a gente na editoração, né, das publicações, é professora supervisora, hoje uma das grandes coordenadoras de Brasília, a professora Dani Scandiucci. Hoje nós vamos falar, dar nome aos bois, falar de todo mundo que ajuda, o trabalho que faz, né? Tá. Mas eu quero começar, primeiramente, tirando uma dúvida que é recorrente: por que ter o Instituto Olhos da Maçã? Primeiro, porque alguém tem que responder juridicamente por tudo que a gente faz. Não conseguiria jamais fazer convênios com prefeitura, né? Nós estamos agora numa reta final para conveniar o Instituto no SUS. Se fosse se não fosse um CNPJ, por CPF você não faz convênios, nem com a Universidade de Brasília, nem com a Federal de Goiás, nem com a Federal do Tocantins. Então, nós criamos uma entidade jurídica que tem duas centrais de CPF, uma para os trabalhos, né, da associação que nós fundamos e um outro para a parte de cursos. Não é raro você pegar tipo um hospital, um sírio-libanês, um Albert Einstein, você vê que na estrutura, às vezes dependendo da complexidade da atuação da instituição, ela tem dentro de si 5, 6, 7 CPFs, desculpa, CNPJs, tá? Porque todas as entidades que mexem com saúde, elas vão tendo várias questões aí de ampliação, tá? E até juridicamente, contabilmente, tudo isso é viável e possível. Hoje nós temos título de utilidade pública na cidade de Goiânia, e para conquistar esse título, tudo quanto é tipo de alvará de regulamentação jurídica possível e imaginável foi conquistado. Tá? Então,
o título de utilidade pública, para ser conquistado, pelo menos aqui no município de Goiânia, você tem várias exigências, né, do Conselho Municipal de Assistência Social. Eles fazem várias avaliações sobre a realidade da funcionalidade, né, no crivo de ação social. E a maior ação social que nós temos é a nossa clínica social, tá? Que, graças a Deus, continua funcionando muito bem, firme e forte. Tá? Bom, muita gente pergunta, né? Mas por que o grupo de, por exemplo, Brasília, que Brasília ainda não montou um CNPJ? Então, o grupo dos Young de Brasília, a turma que está no Rio de Janeiro, a turma que está em São Paulo. Inclusive, isso dá respaldo institucional para tudo aquilo que a gente faz. Porque também, se tiver qualquer problema, vocês têm respaldo jurídico, vocês têm respaldo institucional. Não é à toa que tudo isso foi montado, né? Nós temos aqui um crescente nas parcerias, né? E já comunicando para vocês, se Deus quiser e se a burocracia permitir, eu sempre falo que a gente enfrenta muito o problema da burocracia, porque não depende só da gente querer. Tá? Cada vez que a gente vai fazer um movimento desse, principalmente com o governo, você tem que requalificar toda a documentação de novo, tirar as certidões que você não tinha tirado, correr atrás de estruturas. Né? Por exemplo, nós tivemos aqui vistoria de vigilância sanitária na nossa sede. Né? Sempre que muda um fiscal, você tem lá uma série de adaptações para poder ter alvará de funcionamento. Graças a Deus, todos os nossos estão em dias, operante e funcionando. Tanto é que nós tiramos, né, agora no começo desse ano, né, 2025, o que mais? Né? Não é o CNES, o que mais? Que é a certificação federal da área de saúde, enquanto instituição vinculada à área de saúde. Tá? Que para nós foi uma luta, foram quase 5 anos, né? Lutando diariamente com a burocracia para conseguir essa certificação. E por essa certificação nós vamos agora dar um passo um pouco mais ousado, que é colocar o Instituto dentro do Sistema Único de Saúde. Tá? Eu quero lembrar o que a Dani acabou de falar, pedir para todo mundo que for tendo dúvidas, questionamentos, coloca no chat, tá? Que aí, quando eu terminar de falar da parte, cada parte, a gente responde algumas questões. Pode ser, Dani? Sim, sim, pode. Já estou lendo aqui, vou começar a salvar as perguntas, tá bom? Que aí no final eu leio para você. A gente tira as dúvidas, tá bom? Bom, Jorge. o Instituto ele surgiu para uma necessidade. Oi. Não, pode Sim. Continuar, pode ir. Tá, o Instituto surgiu por uma necessidade muito clara e eu não tenho medo de falar que eu me sinto realizado, porque nós estamos concluindo aquilo que foi uma ideia de levar a psicologia analítica para pessoas extremamente carentes. Tá? Ter uma clínica social forte com o espectro da saúde mental dentro da abordagem analítica. Hoje nós somos uma das maiores clínicas sociais do Brasil. Tá? E o que acontece? Né? O nosso modelo com clínica social, né, com ONG, não tem fins econômicos, mas tem que ser autossustentável. Porque manter essa estrutura não é brincadeira. Tá? Por isso que a gente criou a parte de cursos e uma parte que foi desenvolvida retroalimenta a outra. Por quê? A proporção que a gente vai qualificando nossas equipes, né? Pessoas vêm fazendo cursos conosco, tá? Essas pessoas também, essa mão de obra, você consegue trazê-las também para um estágio supervisionado. Então, nós criamos um elo, uma estrutura que tem elos, e que esses elos, né, se fortalecem e se solidificam.
né? Por quê? Tem várias entidades hoje no Brasil que te ofertam até uma pós-graduação legal, só que normalmente é só teoria. Às vezes não tem prática, né? Em outras não existe supervisão. Quem quiser fazer supervisão faz por fora, tá? Às vezes não consegue ter demanda de paciente, essa é uma luta nossa constante também, porque a gente tem tentado divulgar e precisamos de cada um de vocês divulgando constantemente a clínica social, até para que vocês também tenham pacientes. Tá? Tem muita gente aí reclamando, o paciente não está chegando, porque nós temos uma lista de prioridades. Tá? E depois eu vou falar um pouquinho mais para frente por isso. Mas esse sistema, ele se retroalimenta e vem funcionando. Temos dificuldades diárias. Por quê? É muita gente, são muitos interesses, são pessoas de fora que não conhecem, que criticam sem conhecer. E um dos motivos da gente estar fazendo essa live é exatamente para tirar dúvidas. Então, primeira grande dúvida, Dani, que as pessoas têm, né, como é que está a situação hoje, né, institucional? O Instituto está muito bem, graças a Deus. Poderia estar melhor se algumas parcerias dessem um pouquinho mais de atenção para a saúde mental no Brasil. Tá? Na verdade, não é só a gente que está com problema. Onde eu estou olhando para os lados na sociedade, o pessoal está desesperado, perdido. Mas dentro da nossa condição autossustentável, a gente não está com dívidas. O Instituto hoje está naquele 0-0, 1-1 com louvor. Isso para nós é muito bom, porque o modelo está funcionando. Tá? Logicamente que isso exige da equipe a administração, que é o quê? Correr atrás, organizar, arrumar. Tanto é que agora a gente acabou de terminar, inclusive, uma reforma em todas as salas da nossa sede. Tá? Agora vamos partir, né, da parte interna para a parte externa. Então, a coisa está funcionando legal. Tá? Né? Então, essa era a parte institucional que eu queria estar falando. Né? Hoje, como nossa vice-presidente, tá, Nívia, temos uma diretoria composta que se renova a cada 4 anos. Tá? Final de 2027, acho, vai ter de novo uma eleição. Tá? Então, a gente tem a presidência, a vice-presidência, os diretores, tá? Temos as funções administrativas, função financeira. E, gente, só de falar isso tudo, eu canso, porque não é brincadeira. Tá? Tem muita gente que acha, eu vou juntar mais 2 colegas, eu monto a mesma coisa que eles têm. Eu sinto muito te desiludir, mas não monta. Esse tipo de estrutura que nós montamos, você precisa de pelo menos, no mínimo, 50 pessoas trabalhando e agarradas. Tá? E não é rápido montar esse tipo de estrutura. Nós estamos falando desde 1997. Até se montar uma equipe, treinar uma equipe, qualificar essa equipe, tá? Botar essa equipe para começar a estudar, eles começarem a produzir, virem novos alunos, formar. Nós já temos aqui, são mais de praticamente 20 turmas formadas já só no curso de formação que nós temos. Estamos indo para a 7ª, 8ª turma da pós-graduação em saúde mental. Então, temos história, temos lastro de história. Tá? Alguma dúvida por enquanto, Dani? Peraí, vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre a regulação, tá bom? Uma das coisas que a gente Calma aí, precisa falar... Dani. Oi, Dani, fale. deixa eu apresentar a parte clínica e depois a gente passa... Deixa eu apresentar a parte clínica para depois entrar na regulação. Tá bom, então, Jorge, eu já vou... você vai falar dos cursos? Que já tem uma pergunta aqui já sobre quando vai ser o próximo curso de pós-graduação. Tá, então, o curso de pós-graduação, nós mudamos o modelo do nosso curso de pós-graduação. Tá? Então, hoje não tem mais turmas. Tá? O curso virou modular e as pessoas podem entrar para fazer os cursos quando elas quiserem. Então, deixa eu delinear aqui, Dani, até para você se orientar. Eu vou apresentar toda a nossa estrutura clínica, ok? Aí a gente fala da regulação, tá? E aí depois a gente fala, inclusive, dos cursos, aí a gente fala dos eventos, dos supervisores dos eventos,
tá? Vamos seguir essa ordem, ok? Né? Beleza. Hoje, o grande carro-chefe do Instituto Olhos da Maçã é a área clínica. Nossa metodologia, ela é clínica e está assentada, tá, na psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É a abordagem que eu tenho certeza que mais dialoga com a saúde mental. Não foi à toa essa escolha. Tem a ver com a minha história, com a história de vários colegas que também passaram por aqui. Tá? Um dos grandes mentores de todo o nosso trabalho foi o Dr. Leon Bonaventure, né, que em 96, 97, quando eu era paciente dele, nós comungávamos de uma mesma ideia, que era ter psicologia analítica para todos. E o professor Leon simpatizava demais com essa ideia, e ele era extremamente incomodado com o fato da psicologia analítica ter ficado extremamente elitizada no Brasil. Se a doutora Anísia da Silveira também estivesse viva nesse período, ela ia comungar da mesma ideia. Tá? Então, a nossa área clínica ela tem três grandes ramificações hoje. Qual que é a primeira? É aquilo que a gente chama de escuta interventiva, que é uma triagem estendida num circuito de 3 sessões a 4 sessões que nós utilizamos em situações de emergência. A base dela era o PCP. Né? Quem trouxe isso para nós foi um grande colaborador que ficou conosco muito tempo, o professor Derol, tá? Que é lá de Brasília, né? E que há 3 anos, né, pediu afastamento por questões particulares e pessoais. Esse modelo foi utilizado demais no período da pandemia, quando nós prestamos auxílio em situações de calamidade, em Petrópolis, ou mesmo em Manaus, durante o período da pandemia. Tá? A segunda linha de atuação que nós temos é o grupo de apoio em saúde mental, que, inclusive, essa metodologia do grupo de apoio também vai ser utilizado, por exemplo, na parceria com a EBAC, que é a Empresa Nacional de Apoio ao Compulsivo. Tá? A terceira nossa linha clínica é, propriamente dita, a psicoterapia individual. Por que que o Instituto não trabalha só com terapia individual? Porque a gente teria que ter pelo menos 15 mil terapeutas com disposição de atender, e nós não temos. Então, uma parte das fichas que nós recebemos são repassadas para essas, dependendo do fluxo, da quantidade de pessoas que nos procuram, nós vamos acionando esses outros mecanismos terapêuticos que nós temos domínio total sobre eles. Tá? Por exemplo, o Grupo de Apoio em Saúde Mental foi criado em 99. Tá? Perdi as contas do número de grupos de apoio que nós já montamos Brasil afora. É o número de profissionais que nós treinamos. Hoje, quem coordena o grupo de apoio, né, tem várias coordenações, mas está a Flávia, né, nossa grande Flávia, que é lá de Mauá, estive com ela agora no dia 25, fazendo palestra lá na cidade de Mauá, né, a Nívia, né, várias pessoas muito queridas. Tá? Todos os trabalhos do Instituto, gente, vocês vão percebendo que tem muita gente por trás. Tá? Por trás da nossa área clínica, nós temos todas as coordenações regionais. Tá? Aqui em Goiânia estou eu, tá a Nívia, tá a Elisângela, tá? Querida Elisângela, muita gente aqui. Tá São Paulo, tá a Flávia, tá o Léo Tondato, né? No Rio de Janeiro, a Cláudia, a magnífica Cláudia, tá o Marcos, tá a Juliana, né? Brasília, tem né? Nós temos 3 coordenadores em Brasília, tá? Está aqui a Dani Scandius, né? Temos o Alberto, tem o Geraldo, né? E assim vai, tá? É muito gostoso esse trabalho, porque o trabalho do Instituto nasceu em Goiânia e foi ramificando o Brasil afora, tá? Então, temos essas coordenações
regionais. Agora sim, Dani, vamos falar da regulação. Para esse trabalho funcionar, a gente precisou, principalmente, quando o Instituto era pequenininho, não precisava tanto, né, desse formato de trabalho que nós temos hoje. Nós criamos uma central de regulação, que é quem recebe as fichas, as pessoas interessadas, tem o nosso cadastro, e eu imploro, gente, eu estou vendo poucas pessoas divulgarem o Instituto. Elas querem paciente, mas não divulgam, não. Tá? Nós temos uma sociedade em colapso, em crise, tá? E cadê? Ah, eu quero paciente, mas eu não quero, eu não quero ter esse trabalho. Acho tão bonitinho, né, Dani? Oi, né? Gente, vamos ajudar as pessoas, tá? Vamos ajudar as pessoas. Né? Tem muita gente na nossa civilização em sofrimento, precisando. Tá? Hoje a clínica social, tá? Ela vai, né? Nós estipulamos um valor mínimo, tá? Para começar. Isso foi muito discutido, mas isso não é rígido, tá? A partir de R$ 50 cada consulta, que vai dar mais ou menos R$ 200 por mês. Isso não quer dizer que a gente não vai atender pessoas com gratuidade ou pessoas que vão pagar menos, tá? Caso a pessoa não possa, o paciente chega e coloca o valor na ficha de triagem. E aqui já vou respondendo a primeira questão. Tá, Dani? Se esquecer alguma, você me corrige aqui. Tá? Então, o paciente preenche lá os dados da ficha, tá? Preenche os dados da ficha e manda para a gente. Nesses dados da ficha, ele coloca os dados de horário que ele pode fazer terapia, faz um breve resumo da sua queixa inicial e manda para a gente. O que tem acontecido, gente, que me assusta um pouco? Às vezes o paciente coloca lá, olha, eu posso, sei lá, R$ 30 por consulta. Aí, essa ficha é encaminhada para o profissional, de acordo com a nossa fila de espera, de acordo com a disponibilidade, tá? E aí o profissional pega a ficha, não lê a ficha e fala, minha sessão é R$ 80. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Você se compromete o instituto, porque isso é falta de escuta, falta de acolhimento. Tá? Inclusive, a gente reformulou a ficha esses dias, corrigimos um erro que tinha na ficha para não gerar dubiedade de informações. Tá? Aquilo que o paciente alega, gente, é o que ele pode. Se você não quiser atender, é um direito seu. Mas não faça isso com o paciente. A pessoa já chega vulnerabilizada, já chega precisando de um serviço, já recorre a uma clínica social. E aí você vai querer, sabe, judiar de quem já está judiado. É natural, gente, nós temos uma civilização em crise, 80% da população está endividada, inclusive nós. Eu sei que a realidade não está fácil para ninguém, nem para professor, supervisor, para a gente que está na linha de frente. Mas, gente, vamos ter mais escuta, um pouquinho mais de carinho com o paciente. Porque se você falar que não vai atender se ele te pagar R$ 80, é que nem você tocar a campainha do vizinho pedindo socorro e esse vizinho bater a porta na sua cara. Se essa pessoa não estiver bem, ela já não vai procurar de novo o serviço. Sim. Jorge, já vou te cortando aqui, que eu vou acrescentar. Então, quando vocês pegarem a ficha do paciente, por favor, leiam, que é isso que o Jorge acabou de falar. Então, leiam não só apenas o quanto ele pode pagar, mas também a demanda que está muitas vezes embutida ali, tá? Se vocês sentirem que seu coração não quer isso, tudo bem, mas, como o Jorge falou, sensibilidade, a pessoa já está muito fragilizada. Então, assim, a gente está numa clínica social, bom senso, né, gente? Por favor. Pronto, Jorge, já te cortei, pode vir. Isso. Muita gente, Dani, eu vi supervisores dando chilique porque eles não tinham entendido que nós somos uma clínica social. Professores, pessoas de fora, alô, gente, a gente está lidando com gente carente, pessoas em situação de vulnerabilidade.
E o nosso crescimento pessoal, profissional e social, ele vem também daí, gente. Porque, primeiro, nós temos uma clínica social que hoje mostra para nós o Brasil como o Brasil é. Tá? A gente está entrando nos lares de pessoas que jamais teriam condição de fazer uma terapia. Às vezes, uma pessoa que é uma empregada doméstica, um motorista de caminhão. E esse ponto, essa pessoa está colaborando com o seu crescimento. A gente está fazendo justiça social. Estamos fazendo um trabalho que poucas entidades no Brasil conseguiram fazer e se debruçaram sobre isso. Tá? Porque caridade não é para qualquer um. Você tem que ter um peito mais aberto. E eu agradeço aqui todas as pessoas que estão fazendo isso. Eu tenho certeza que quem está assistindo essa live faz isso. Tá? Tem essa preocupação. Tá? E é muito legal, porque né, nós temos várias vantagens sobre esse trabalho. Primeiro, nós temos um trabalho em rede que durante 365 dias do ano, você como profissional, você como estudante, está calçado, ou seja, você consegue orientação, né? Você consegue monitoria, você consegue pessoas quando tem dúvida para te orientar. E o trabalho de rede ele é tão legal que, de repente, é um professor da Universidade de Brasília, às vezes é um grande supervisor de renome de São Paulo, às vezes são pessoas de renome no exterior que estão ali para te ajudar. Tá? Agora, é muita atenção com o processo da regulação. Tem questões aqui que são muito importantes, gente. Por quê? Nós temos tido vários problemas, principalmente com encaminhamento de ficha. Gente, a partir do momento que você falar, eu tenho vaga, ok? A central de regulação vai estar te procurando, vão começar a encaminhar, tá? A partir do momento que encaminhar, por favor, gente, a gente está lidando com uma clínica social de saúde mental. Muita atenção nesse detalhe. Nós não somos uma simples clínica social, nós atuamos na saúde mental. Então, recebeu a ficha, mesmo que você só vá atender o paciente daqui a uma semana ou duas, tenta entrar em contato no máximo em 24 horas, para deixar esse paciente um pouquinho mais tranquilo com relação a dia e horário de atendimento. Não tem sido raro a gente receber reclamação de paciente que o profissional foi querer entrar em contato, depois de 3 semanas, é tão bonitinho, gente, sabe? Central de regulação mandar a ficha, a galera fica lá moscando, eu não vi, eu nem entrei no... Gente, é o seu nome que queima nisso. Então, vamos ter muita atenção com as fichas encaminhadas, pelo amor de Deus. Recebeu ficha, primeiro intervalo que você tiver, já entra em contato, sabe? Pergunta para a pessoa que dia, que horas que ela pode, checa os dados, é isso aqui mesmo, tá? Lembrando que crianças a gente só está atendendo no presencial em Goiânia. Sim, pois não, Dani. Não, e, por favor, quando vocês receberem a ficha, entrou em contato com o paciente, por favor, dá um retorno para as meninas, tá? De que, tá, o paciente aceitou, tá tudo certo. Não, o paciente, não encontrei o paciente, ele não retornou. Então, dá esse retorno para as meninas, tá bom? Por favor, porque às vezes o paciente vai atrás reclamar, falando, ninguém entrou em contato comigo, né? Ou demorou para entrar em contato comigo. Sim. E outra coisa, se por um acaso o paciente desistir, também avisa as meninas, por favor, tá? Dani, é muito importante isso que você está falando, gente. É muito importante isso que você está falando, Dani, para a gente ter uma livre comunicação entre quem é terapeuta e quem e a central de regulação. Por quê? Tá? Nós precisamos muito desse feedback de vocês. Olha, esse paciente continuou, esse aqui desistiu. Tá? Sempre que acontecer, dá a devolutiva para a central de regulação, para que eles saibam também até que vocês têm vagas. Tá? Porque a central não tem como adivinhar. É muito trabalho, é muito volume de serviço.
Então, se vocês também não comunicarem com a Cátia, com a Adriana, com a Ariana, tá? Fica muito complicado isso, tá? Bom, e, gente, tem pacientes, não tem sido raro, nós fomos atacados por hackers, né? A gente tinha uma ficha que ficava no Google Forms, tá? Alguém de má fé, eu fico pensando o que é uma criatura, tem muita gente que é ruim nesse planeta, né? Ele começou a atacar o nosso Google Forms e tirou do ar, né, a nossa ficha, né, de inscrição. Bom, a gente correu atrás de uma equipe de TI, criamos um site paralelo, hospedamos uma nova ficha, criamos essa ficha, está funcionando, graças a Deus. Isso aí é desde de mais ou menos março para cá, isso já está funcionando. Tá? Essas fichas todas ficam arquivadas numa nuvem, que é segura, criptografada. Tá? Mas a gente precisa da devolutiva, porque tem muita gente, que é a mãe que faz a ficha para o filho não quer fazer terapia, a avó, né, para o neto. Então, tá, infelizmente, isso também acaba acontecendo. E caso isso aconteça, tentou entrar em contato, ou o paciente não quer, não fui eu que me inscrevi, tudo bem, tá? Automaticamente a central de regulação dá baixa nessas fichas. Para quê? Para não ficar em aberto. A gente precisa de um fluxo muito fluente com relação a isso, porque isso dá problema. Tá? Então, aí a gente consegue acompanhar quem chegou, quantos pacientes a gente está conseguindo atender. Né? A gente consegue ter uma organização dentro disso. Ok? Tá? Tanto é que nessa nova forma de trabalhar, a mesma pessoa não consegue, pelo mesmo canal, fazer mais de uma ficha. Porque às vezes tinha duplicidade de ficha. A mesma pessoa fazendo 5 fichas para tentar conseguir vaga. E isso não é necessário. Tá? Então, hoje, o nosso sistema, ele peneira. Tá? Para a gente também não ter esse problema dobrado. Ok? Tá? As meninas da Central de Regulação também, né, eu quero aqui saudar a Catiane, a Adriana, a Ariane, né, são a ponta, inclusive também, da expertise de cada um de vocês. Tá? Por quê? Né? Tem pessoas com mais gabarito para atender criança, tem gente com mais gabarito para atender terceira idade, tem gente que tem mais expertise para atender quem está com depressão. Olha, eu estou com um caso aqui no bipolar que está agudo, tá? Eu preciso de terapia para a mãe e para o próprio paciente, tá? É a central de regulação que faz essa mediação entre a ficha que chega e o profissional especializado, a equipe que vai poder atender e compreender essa pessoa de uma forma melhor. Mais alguma coisa, Dani? Tá, eu estou pegando aqui algumas perguntas, que inclusive vamos voltar ali e deixar bem frisado, bem nítido, tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, coloca, não entendi, mas é para cobrar do paciente exatamente o valor que ele coloca na ficha, tá? Tanto é que a gente mudou o enunciado ali para ficar muito fechado, porque antes era negociava. Não, não negocia não, o paciente pode pagar aquilo, é fechado, tá bom? Então, não tenta negociar outro valor. Como a gente falou, a gente está na clínica social, então vamos respeitar o que o paciente pode pagar, tá? Tudo bem que às vezes a gente percebe, depois que a gente atende por um tempo, em 6 meses, 1 ano, a gente percebe que o paciente deu uma escorregadinha ali, talvez ele tenha errado, que ele pode pagar um pouquinho mais. Depois de uns 6 meses, 1 ano, tudo bem você perguntar se pode aumentar o valor, mas se ele não puder, também está tudo bem, tá bom, gente? A clínica é social, tá? Então, como vocês ainda estão Exato. atendendo pela clínica, respeita o valor que ele pôs ali, tá? Jorge, É pode falar. legal, Dani, eu sempre gosto de falar porque eu tenho essa experiência, eu tenho uma cota de pessoas sociais que eu atendo,
São estudantes, são acadêmicos, são colegas que às vezes estão em situação de dificuldade, são pacientes. Eu tenho uma grande cota aí de social que eu faço. Eu sempre gosto de falar, gente, eu acho tão bonitinho, Dani, quando o próprio paciente fala, né, já me manda o Pix falando, subiu o valor, tá? Que eu tô numa situação um pouco melhor, né? O paciente também tem consciência, gente. Então, e a gente está semeando bem. Cada paciente social que a gente atende, lá na frente, você percebe que ele te encaminha uma tia, um vizinho, um primo. Quando a gente gira a roda do bem, gente, isso volta para a gente de um jeito ou do outro. Eu quero lembrar que todas as religiões, né, de uma certa forma, elas preconizam amor e caridade. Sim. Tá? E é isso E que a gente está fazendo aqui. Tá? Só já que nós estamos. aconteceu, Jorge? Quando eu atendi aí no instituto, tinha uma das pacientes que ela não podia pagar. E era interessante que às vezes ela chegava com ovo, chegava com leite. Era a forma que ela retribuía. E como o Cesta de Jorge falou, tem dois. paciente. Gente, Pode falar. Como o e Jorge é muito falou, gostoso tem, isso. os cachorros começaram a Continua, latir Dani, aqui. está Como o cortando. Jorge falou, tá. Como o Jorge falou, tem paciente que às vezes começa, como a gente brinca aqui, 0800, mas eu posso comentar com vocês que eu estou no Instituto desde 2017, 18, né? Tem pacientes que continuaram comigo depois que eu vim para, assim, continuo no Instituto, mas comecei a atender também no particular. Então, eles continuaram, muitos migraram. E eles, como o Jorge falou, eles mesmos vão aumentando o valor. Tem gente que eu não preciso nem falar, ó, mudou o ano, vamos aumentar. Não, eles mesmos, tá? Então, confia nas pessoas, tá? Acho que a gente não tem que ficar com essa desconfiança de que, não vou atender de graça porque senão o paciente não dá valor. Eu atendo pessoas 0800, como a gente brinca, e que não faltaram uma sessão até hoje, sabe? Então, assim, confia no processo, gente. Dani, eu conto para vocês histórias de pessoas que atendem 0800. Eu atendi um senhor uma vez aqui, 0800, que uma situação extremamente delicada. E é muito gostoso uma coisa que acontece. Até hoje, quando ele me encontra na rua, ele sai da onde ele estiver. Com gratidão, reconhecimento, um respeito. Gente, sobretudo, nós estamos. Cada um de vocês está criando uma estrutura de ser profissional. E a humanização do profissional perpassa também por fazer essa gentileza para a sociedade. Quantos não se sacrificaram para você não chegar aqui? Né? Quantas pessoas da sociedade, o motorista de ônibus, quando você andava de ônibus, a copeira que te serviu um café. Então, não é justo a gente devolver de volta para a sociedade um pouco disso. Se a gente fizer uma anamnese, uma varredura da sua história de vida, né? Não foi só seu pai e sua mãe que trabalharam para você estar aqui. Teve a empregada da sua casa, a faxineira, o porteiro do seu prédio. E, repito, nós estamos fazendo uma justiça social de poder levar um pouco de saúde para essas pessoas que são muito carentes. Olha a seriedade disso aqui, se a gente ampliar um pouquinho o nosso olhar e os nossos horizontes, a quantidade de pessoas que colaboraram. Às vezes é um motorista de aplicativo que te ajuda, às vezes é o porteiro da sua faculdade, né? E pessoas que na maior parte das vezes são invisíveis e que têm muitos problemas às vezes, e que a gente pode reparar um pouco disso. Tá? Então, essa é clínica social. Né? Quero frisar muito uma das questões. Sim. Te cortando novamente. Como você está falando, já aconteceu de atender, por exemplo, a pessoa que trabalha como doméstica, né? E ela indicar a patroa, indicar, sei lá, outras pessoas. Então, assim, você vai vendo que um vai indicando o outro, e não necessariamente pessoas que Sim, é uma rede. têm é,
vai tendo um atendimento, um pagamento até melhor, e vai subindo aos poucos. Então, confia no processo, gente. Exato. Nós estamos numa rede, e além dessa rede, gente, eu quero fortalecer muito as redes paralelas, porque você está trabalhando com vários colegas com a mesma perspectiva de vida. E para mim, eu tenho falado muito isso, tive no Instituto Jungiano de São Paulo, eu falo que para mim é uma honra estar servindo, levando conhecimento, no meio de tanta gente que me ajudou a forjar esse conhecimento. Né? Vocês estão trabalhando em rede com colegas do Brasil inteiro. Aonde que isso existe? Sabe? Você está tendo chance de fazer um networking, de mostrar o seu trabalho nas supervisões, às vezes num seminário. Sabe? Você é pertencente de uma grande roda, né? E essa roda está girando, é a roda do bem. E isso é muito importante, sabe? Essa consciência. Tá? Tem mais questões da central de regulação? Dani, a gente esqueceu, Peraí, falamos Jorge, deixa tudo. eu pegar. Não. Aqui, questão de falta do paciente, né? Se o paciente tiver duas faltas Assim, consecutivas e não justificar, e o profissional entrar em contato com o paciente, não teve uma justificativa plausível, avisa o paciente, olha, você vai ter que fazer novamente o cadastro para ser atendido por outro profissional, tá? Então, assim, duas faltas consecutivas, só avisa o paciente, se não for plausível. E aí também, gente, vai do bom senso de vocês. Por quê? Já aconteceu, tem muitas mães, principalmente mães solo, né, que às vezes falta ou avisa em cima da hora, que não vai poder vir, e aí a gente tem que ter o bom senso, porque pode acontecer alguma emergência. Agora, já teve caso de paciente que eu entrei em contato, né, porque faltou, eu dormi. Tá, segunda vez que acontecer isso, eu vou te mandar de volta, você vai ter que refazer a ficha. Tá bom, aconteceu a segunda vez? Sinto muito, você vai entrar para a fila novamente, vai ter que fazer o cadastro, tá? Então, por favor, use o bom senso também, tá? O que sim. mais? E a mesma coisa quando você Pode... que me... Dani, é importante isso aqui, ó, também. Dentro disso, você tenta marcar com o paciente, ok? Você liga uma vez, manda mensagem, né? Eu recomendo que depois de três tentativas de tentar entrar em contato, se ele não responder, manda de volta a ficha para a central de regulação. Porque, às vezes, tem casos que a pessoa não responde. Então, também a gente não tem que ficar, né, implorando, por favor, me deixa eu te atender. Calma lá, vamos organizar aqui, porque tem muita gente querendo atendimento. Tá? Então, três tentativas também de entrar em contato, não deu certo nenhuma. Ok, devolve a ficha para a central de regulação, pede outra ficha, tá? Até mesmo Dani, porque, é às importante a gente vezes... falar daquele... Oi, Sim, pode sim, pode falar, continuar. Jorge. Não, então, esse negócio de Não, eu já devolver a ia entrar para ficha outro é o que tema. eu... Tá, espera, Jorge, calma aí. Então, devolva a ficha, avise o pessoal, porque a gente precisa que vocês comuniquem para a regulação se deu certo com o paciente, se entrou em contato, o paciente não respondeu, por quê? Às vezes a gente tenta entrar várias vezes em contato com o paciente às vezes está meio distraído, não percebe e vai reclamar para as meninas que ninguém entrou em contato. Então, por favor, mostra lá, devolve e fala, ó, não consegui contato. Por quê? A regulação vai falar, ó, a gente tentou entrar assim em contato, né, e justifica, entende? A gente precisa dessa resposta sim, tá? Se deu certo, se não deu, como é que vai ser? Não esqueçam disso, por favor. Jorge, vai lá, continua. Maravilha. Outra questão também, né, é muito importante, gente, nós somos regidos por todo o Código de Ética, né, profissional, sigilo, cuidado, atenção, dentro de um processo humanizado. A gente bate muito nisso nos nossos cursos, nos seminários, nas palestras, tá? Nas maratonas. Cuidado, gente, pelo amor de Deus. A gente está numa civilização que eu acho tão esquisita que o pessoal, além de fazer feiura, posta na rede. Tá?
muita atenção com ética, com sigilo, com cuidado com o outro, tá? Porque são situações que podem, né, tem pequenos erros que podem custar demais, né, para você profissionalmente. Tá? Sim, e aí eu vou dar Graças um a Deus no toque para quem. Instituto, gente. Jorge, deixa eu te cortar aí. Eu vou Sim. dar um toque para quem, principalmente para quem está atendendo presencial ou tem, consegue, para os que estão atendendo presencial, por favor, na hora que o paciente saiu, você vai conversar com o coleguinha lá da outra sala e tal, não conversem no corredor, tá bom? Então, não falem de casos de paciente em corredor, pelo amor de Deus. Entra numa salinha, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente, mas nada de ficar de conversinha sobre paciente em corredores por aí. Tá bom, gente? Bora lá, Jorge, é a sua vez. Gente, o que está tendo de gente respondendo processo ético, tendo CRP cassado, por falhas desse jeito, primárias, porque fala o que não deve, onde não precisa, e dá ruim, gente. A base do nosso trabalho está no sigilo, está na ética, e a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado, gente, tá? Eu sou amigo de uma pessoa que foi eleita agora para o CRP, o 09, e eu estava conversando com ela, ela tem 16 coleguinhas com a corda no pescoço por falhas graves éticas. Tá? E o conselho, graças a Deus, ele é extremamente atuante nesse ponto. Eu adoro o conselho nesse ponto, sabe? Porque chegou denúncia, eles vão apurar, e se tiver falha, olha, no mínimo uma suspensão pesada, tá? Então, não vacila, gente, tá? Eu acho que ninguém gosta, né, de ter a vida. Gente, coisas de paciente, a gente fala em supervisão, com o nosso supervisor, às vezes na nossa terapia, e olhe lá, tá? Muita atenção com isso, tá? Né, o sigilo. Tanto é que uma coisa grave, que eu conversando com essa amiga nossa, que é do CRP, o que vai ter de coleguinha que é terapeuta, porque o cara está dando laudo a partir de observação, tá, de pessoas, né, em reality show. Então, ele fica lá analisando o pessoal que está no reality show e laudando a turma. Tá? Gente, pelo amor de Deus, a psicologia, a terapia não foi feita para isso, não. Tá? Tem coisa que é muito complicada, porque cadê a ética? Cadê o sigilo? Cadê a percepção, inclusive, da dor do outro? Se a pessoa tem problema, a gente tem que estar aqui para ajudar a pessoa e não gerar mais um problema na vida dessa pessoa. Tá? Sim. Dani, tem mais alguma coisa com relação à central de regulação? Jorge, eu vou começar a ler aqui as perguntas. Na verdade, tem alguns que eu acho que geram até uns comentários interessantes, tá? Mas antes de começar a ler, Só um acho que o minutinho, Jorge já Dani. falou. Eu queria só frisar uma coisa antes, Só chega as coisas. novamente, tá? Gente, por favor, tratem o paciente da clínica social da mesma forma que vocês tratam o paciente particular. Não é porque, de repente, é uma pessoa que não tem uma condição de pagar o valor que você cobra, mas não é uma pessoa que vale menos nem mais, sabe? É uma pessoa. Então, por favor, tratem como um ser humano, como uma pessoa, tá? Quando estiver no seu consultório, esqueça, não é o cifrão que você tem que olhar, é a pessoa ali. Tá? Lembrando, a gente está numa clínica social, então, por favor, levem isso em conta também, porque a pessoa vai chegar com sofrimento ali. Como a Cláudia falou, Dani, trate como antes de você você gostaria de ser. falar. Pode falar, Sim. Jorge. Dani, antes de você falar, deixa eu falar das outras questões do Instituto, que eu já passo o geralzinho, a gente já começa a responder as questões, pode ser? Tá? Beleza. Hoje, todo o nosso trabalho é diferenciado, né? Todo o nosso trabalho do Instituto ele é diferenciado, porque nós somos uma das poucas entidades no Brasil
que oferta quase R$ 4.000 em bolsas para quem participou da Clínica Social Jung Brasil. São 2 supervisões por semana, um total de 4 horas semanais. Eu vou pegar aqui uma conta básica. Se você fosse pagar para um professor de renome 1 hora de supervisão, R$ 300, R$ 400. Né? Multiplica por 4, vocês vão fazer a conta no final do mês, quanto é que dá. Tá? E isso é ofertado para todo mundo que está na Clínica Social no Brasil. Hoje a nossa central, né, o nosso núcleo de supervisão é coordenado pela magnífica Sil, lá de Brasília, tá? E ela que fica, né, fazendo a mediação, organizando as supervisões, quem pode ser o supervisor, né, quem está com dia, né, e esse também é outro trabalho que a gente faz. Só que é muito curioso, como tem muita gente participando da Clínica Social Jung Brasil que não se ligou nesse benefício que é esse trabalho. Tem gente que não participa, não vai, não leva a caso, não tira dúvidas. Tá? Eu acho curioso como ainda tem gente pagando gente de fora para fazer supervisão, sendo que existe esse benefício dentro da nossa estrutura para quem está membro ativo. Tá? Né? Então, gente, vamos valorizar a supervisão, tá? Porque acho que é o maior patrimônio que o Instituto conquistou. Raríssimas pós-graduações te ofertam com gratuidade de supervisão. Eu conheço pós-graduação que te dá uma supervisão por mês. E olhe lá, que às vezes numa sala com 40, 50 pessoas, você não vai ter nem como levar um caso. E aqui no nosso instituto, a gente faz essa contrapartida. Tá? Para além das supervisões, é obrigatório? Não, não é questão de ser obrigatório, é um benefício. Então, é como se você recebesse de uma empresa um benefício de vale transporte ou um vale alimentação e você rasgasse o benefício. Então, sabe, é uma coisa que eu fico olhando. Todas as vezes que assisto a supervisão, eu aprendo. Todas as vezes que eu participo como supervisor, eu aprendo. E para quem é supervisor, É também é uma muito troca. legal, porque a gente tem um espectro. É uma troca, Dani, porque você está com um aluno que está no Acre e a outra está no Rio Grande do Sul. Você tem do Oiapoque ao Chuí, a realidade brasileira. Tanto é que não é à toa que no Instituto nós temos uma central de produção de conteúdo fenomenal. Né? Nós estamos lançando uma média de 2 livros por ano, um por semestre. Tá? Acabamos de fazer parceria com uma revista científica. Então, dentro da nossa clínica social, existe uma revista científica, né, que vai ser coordenada pela professora doutora Clarice de Franco, professor doutor Fábio Cardias, tá? Professora doutora Dani Scandiucci, né? Professor Pedro Inclusive, a gente Gomes, tá? já tá preparando um novo livro, tá, Jorge? A gente vai reunir amanhã para começar Sim, a coordenar um novo livro. Quem tiver artigo aí, quem tiver fazendo a pós, tiver um ótimo. orientador, procura a gente. Sobre prática clínica, né? Isso. Isso, muito bom, né? Olha aí você supervisor, nós temos aqui no Instituto hoje, nós conseguimos ter 2 pós-graduações, tá? Uma de psicologia analítica, desculpa, né? Psicologia analítica imaginária e prática clínica, e a outra de saúde mental de base analítica. O nosso carro-chefe é a pós-graduação de saúde mental. Né? Temos o curso de formação em psicologia clínica, que dura 1 ano. Né? Uma dúvida, Dani, muito comum. 30% da nossa mão de obra hoje nós chamamos de terapeutas. Quem são os terapeutas? São estudantes de psicologia que estão ainda na graduação. Então, para o curso de formação, a gente está recebendo a partir do 6º período. Né? Pós-graduação, a partir do 8º período, a gente já recebe. Essas pessoas vão estagiar conosco e aí a gente consegue, através de um contrato de estágio, fazer a residência terapêutica. Só que essa pessoa não está formada, então ela não pode se chamar de psicólogo, né? Ela é terapeuta, né?
E muita gente também embirra com isso. Mas essa é uma forma, inclusive, que o Instituto encontrou de sanear um problema gravíssimo na sociedade, porque as pessoas estão se formando cada vez mais cruas. A faculdade não está preparando, raras faculdades estão preparando uma pessoa para entrar no mercado da clínica. Tá? E aí a gente vai vendo coisas bizarras e atrozes, com o pessoal querendo laudar gente que está no reality show e postando nas redes sociais comentários atrozes e absurdos, né? Então, não dá, gente. Né? Então, o Instituto, nesse ponto, ele forma pessoas, forma profissionais com maestria, com supervisão, ainda um sistema de ofertar a preço de custo, terapia para quem está estudando. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Aqui no Instituto não tem desculpa. A gente arruma terapeuta. Tá? E aí a gente Inclusive, para consegue fazer quem o vai tripé, atender, o tripé. pode falar, Jorge. Sim, é uma das regras que o Instituto exige de todo mundo que está na clínica social é que, para atender, você tem que estar em terapia. Nós não abrimos mão dessa condição. Né? A pessoa que vai atender, ela tem que estar em terapia e, por sermos uma clínica que atua na área de saúde mental, isso, inclusive, é proteção para o terapeuta. Galera, meu dia comum, tá? Estou aqui presidindo o Instituto. Hoje atendi, tá? Uma pessoa que tentou autoextermínio, a mãe de um bipolar em surto, né? 2 depressivos, chega no final do dia, ainda socorri pelo menos uns 2 colegas supervisores, né, dando orientação, mas, gente, alunos nossos que estão chegando com dificuldade, chega no final do dia, você está cansado. Isso é cumulativo. A terapia é uma válvula de escape para você manter a sua tranquilidade em situações extremas. Eu acho um absurdo a quantidade hoje de pessoas que se dizem psicólogos que nunca fizeram uma terapia. Não dá, gente. Então, é regra do Instituto, e quem baliza isso é a Central de Regulação. Para receber ficha, tem que estar em terapia. Tá? Tem que comprovar as horas de terapia. Isso nós não abrimos mão. Isso é uma questão inegociável. Mesma coisa a supervisão. Participem da supervisão. Por quê? A supervisão vai fazer a ponte entre a teoria e a prática. É o supervisor que vai te ajudar a ter uma percepção diferenciada sobre o caso que você está atendendo. E o nosso instituto virou uma entidade forte em termos de Brasil, exatamente por causa dessas regras. Tá? A supervisão, o benefício da supervisão, a análise individual, com o fortalecimento da visão do profissional para que ele dê conta de atuar no mercado. Tá? Ô, Bem, Jorge, vamos eu lembrei de uma para as coisa duas. aqui, Jorge. Diga. Calma, Jorge, calma. Lembrei de uma coisa aqui, que além da supervisão que o Instituto fornece, né, de graça para o pessoal, a terapia com valor social que o profissional, que também é disponibilizado pelo Instituto, a gente também tem o nosso grupo de apoio, que ele se reúne a cada 15 dias. Hoje era o dia de se reunir, né, Cláudia e Tati, né, a Thaís, quem mais? A Carla, mais a Camila, a Roxana, tem um grupo que sempre participa. Então, são até 10 pessoas, a gente se reúne a cada 15 dias, né? E justamente não é um grupo de apoio, não é terapia em grupo, a gente chama de grupo reflexivo, né? E é justamente para a gente poder mostrar que a gente, além de ser terapeuta, a gente é humano. Então, para não esquecer essa humanidade nossa, para lembrar que a gente não é porque é terapeuta que a gente está imune às coisas. Tá? Então, o grupo reflexivo está aí para isso também. E quem se interessar pode procurar a mim, a Cati, a Cláudia, a Thaís, a Camila, tem as meninas que a gente orienta como entrar, tá bom? Então, bora lá. É isso, Maravilha, Jorge. Dani. Então, eu falei das publicações dos artigos, da nossa parte de pesquisa da ciência. Hoje, o nosso instituto ele está vinculado a um PEP,
Por quê? Né? Nossas postagens, nossas publicações todas saem com a chancela da ANPEP, e ainda mais agora, não só nos livros, mas na revista científica, que é o GT18, que é a Epistemologia e Interfaces da Psicologia Analítica. A ANPEP está vinculada à ACAPES. Então, nossas publicações estão tendo peso acadêmico, sim, e graúdo, tá? Então, para quem está na área acadêmica, né, esse é um reconhecimento da qualidade do nosso trabalho hoje no Brasil, e agora com uma revista científica que a partir, né, do ano que vem a gente já começa a fazer ela rodar. É uma revista que está saindo aí. A grande veia das publicações vai sair sobre psicologia e religião, tá? Essa revista está dentro da Faculdade Metodista do ABC, é coordenada pela professora Clarice de Franco, e por esse que vos fala, mas os temas são transversais. Tá? O eixo central da revista é esse, mas ela vai receber toda a sorte de publicações de artigos científicos, tá? Até 15 páginas, né? A delimitação do tamanho das páginas, a gente vai ter uma reunião posterior para definir isso, tá? Entre 12 e 15 páginas. Mas essa revista já existe, pelo que me foi passado, ela parece que já é Qualis B, tá? Mas, para quem quer peso acadêmico, tem que ter publicação de mestrado, doutorado, é muito interessante para nós. O último ponto, antes da gente abrir para as questões, comentários, críticas, né, é falar do nosso sistema de prevenção. Nós fazemos muitos eventos, tá? A gente vai em escolas, universidades, fazemos palestras, temos a campanha pela vida, hoje com grande parceria com o cinema. Dani, recebemos prêmio internacional pelo Pionk, uma animação, né, saiu hoje, premiação internacional do Pionk. Uhul! Já podemos colocar na Eita! estrelinha lá o nosso instituto com prêmio internacional. Tá? Uma das melhores animações Chique. infantis sobre inclusão do planeta Terra. Tá? E isso tem a ver com todo o nosso trabalho. Tá? Nós reestruturamos várias áreas e essa área de eventos nós vamos reestruturar, vamos fazer uma reestrutura dela para ano que vem a gente chegar de novo com força total. Tá? Por que prevenção, gente? Eu não acredito em saúde mental sem prevenção. Tá? Quando a gente atende uma família de alguém que está adoecido, invariavelmente você vai ter que orientar essa mãe, esse pai, né, os irmãos, os filhos, porque ninguém adoece sozinho. Eu tenho feito várias palestras ao longo do Brasil, não é raro a gente escutar profissionais em desespero, famílias em desespero. Tá? E a prevenção é o caminho da gente minimizar essa dor, a psicoeducação. Tá? Logicamente, existem vários nomes aí dentro disso, mas a gente precisa muito fortalecer esse trabalho, até para que o serviço de saúde mental não entre em colapso, o que eu particularmente, infelizmente, acho difícil. Tá? Então, quem quiser participar, também pode me procurar no privado para a gente estar falando disso. Ok? Vamos para as questões, Dani? Bora lá. Jorge, eu vou na ordem que está aqui, que eu não consigo fazer, assim, ir separando direitinho, tá? Mas vamos lá. Tem uma das perguntas que eu já li, mas vamos só deixá-la bem fechadinha, tá? Quanto à pós-graduação, se vai começar uma turma nova, como entrar, o Jorge já comentou que agora não abre uma turma nova, vai entrando na sequência, não é isso, Jorge? Sim, a nossa pós-graduação em saúde mental de base analítica é modular, então a pessoa pode já fazer inscrição hoje. Hoje não digo que hoje já é quase 9 da noite, o pessoal do administrativo já está, né, tem que ser no horário comercial, por gentileza. Tá? Mas por que nós mudamos isso? Porque aconteceu um fenômeno muito engraçado, né? Várias pessoas querendo, mas nunca conseguia juntar. Vamos conseguir 14 alunos, todos começando em agosto. Tá? Então começava 2 em agosto, começava 3 em setembro e assim ia. Então a gente percebeu, falou, cara, vamos fazer um ciclo contínuo de formação que funciona muito bem e tem dado muito certo.
Tá? Então, o aluno ele entra, aí ele cumpre o ciclo básico de formação. Tá? É uma forma diferente de pensar as pós-graduações e tem surtido resultado. Tá? Então, você pode fazer a sua matrícula quando você quiser. Tá, e Jorge, entre em contato pelo site do Instituto, né? Para fazer matrícula, Exato, informações. exatamente, exatamente, tá? Sim, Uhum, pelos tá. canais oficiais, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp do Instituto. Uhum, beleza. Aí a próxima pergunta é, quanto que é o repasse para o Instituto? Quando começa a atender o paciente, quanto que deve ser repassado para o Instituto? Porque, Tá, assim, tem aqui, excelente a pessoa diz, pergunta. pode ir, vai lá. Continua, continua. É porque a pessoa falou assim, aqui, ela pergunta quanto que é repassado, porque ela já recebeu informação que às vezes é 0%, 20%, 50%, então vamos lá, tira essa dúvida do pessoal, por favor. Normalmente, quando a pessoa está fazendo curso conosco, curso de formação ou pós-graduação, ela não precisa repassar nada, porque ela já nos ajuda com a mensalidade, ela já nos ajuda a custear todo o trabalho que a gente desenvolve aqui, gente. Manter essa estrutura toda, gente, não é barato. A gente tem uma sede física, tem energia, telefone, celular. Aí a gente precisa pagar um Google melhorzinho. Por quê? Porque senão não tem drive, sabe? Aquela coisa toda que hoje criar uma estrutura dessa é oneroso, tá? Para esse aluno que está nos cursos do Instituto, ônus zero, tá? Ele não precisa repassar. Nesse primeiro momento, não. A partir do momento que ele concluiu o curso, terminou as pós, terminou o curso, ele repassa 30%. O que a gente custeia? Gente, todos os impostos. Todos os impostos. IPTU, todos os impostos, tá? Água, energia, telefone, né? Os concertos, a reforma das salas. E com esse dinheiro, tá? A gente ainda ajuda. Cesta básica para a gente que precisa. Todo o dinheiro é revertido que a gente arrecada para programas sociais. As inúmeras palestras que a gente faz, a manutenção de tudo, gente. A gente precisa confeccionar uma arte, fazer um banner, vamos fazer uma ação social, tá? Tudo isso é revertido. Então, é uma taxa que a gente utiliza para fazer tudo isso funcionar. E que acaba voltando também para vocês, tá? Esse dinheiro não fica ali. Fiquem tranquilos, né? Não tem ninguém pondo a mão nisso aí. Toda a nossa gestão é transparente com relação a isso, tá? Porque no montante que a gente arrecada, a gente ainda tem que colocar um X a mais para poder fazer a coisa continuar funcionando. Repito, né? Coordenar e tocar uma estrutura desse tamanho não é barato, é oneroso, tá? E principalmente quando a gente tem um leque de ações sociais como a gente faz, né? De palestras, eventos, deslocamento, né? Permanência, organização, tá? Então tudo isso, né? Hoje a gente tem um técnico de informática que nos ajuda, tá? Hoje a gente tem profissionais aí que dão vários suportes na hora que a gente precisa, tá? Então, né, depois, se vocês quiserem, eu deixo listada a relação de custos aí para vocês falarem, meu Deus, é tudo isso, sim, não é barato manter essa estrutura funcionando, tá? E isso não é uma questão, qualquer um que monta uma clínica pequena já sabe do que eu estou falando. Tá? Eu vou alugar uma casa, vou colocar lá 4 consultórios funcionando, né? Tem limpeza, manutenção, produto, né? Vocês sabem disso aí, mais ou menos, vocês vão tendo uma ideia, tá? Pois não, Dani, É, segue. então, sério. Tem algum local, posso divulgar meus horários vagos? Estou com 3 vagas para crianças atendo aba. Manda para as meninas, por favor, pode ser? Para a Kátia, para a Gui. Sim, Então, avisa elas que tem horário. Pode ir, Jorge. Mais exatamente. alguma Quem faz esse processo é a central de regulação. Detalhe, atendimento de crianças só presencial.
tá? Essa é uma normativa do Conselho Federal de Psicologia, atendimento de crianças tem que ser presencial. Quem que media isso, quem regula isso, tá? É a nossa central de regulação. Repetindo, as magníficas Catiane, tá? Adriana e Ariane, tá? As três que fazem essa mediação. Desculpa, Ariane, eu não sabia que você também estava aí, tá? Então, agora eu vou incluir ela também. E aí, Tá. tem uma outra pergunta. Deixa eu só finalizar uma coisa importante aqui. Dani, só um minutinho, por favor. Nós montamos aqui no Instituto, na nossa sede, 2 programas, inclusive também repassando, né? Um para atendimento de crianças e também agora montamos o atendimento para crianças com autismo. Inclusive, quem está coordenando essa nova frente de trabalho é a Zenaide, fez a pós-graduação em saúde mental conosco, tá? Posso ir, então? Aqui. Quero saber se o Instituto tem documentação padrão de autorização, né? Eu infiro que é quando é autorização para crianças menores ou pessoas inimputáveis, né? Como é que está isso, Jorge? Toda essa parte toda essa parte burocrática, gente. Você lembra que eu tenho falado muito isso? Nós trabalhamos em rede, tá? Então, a nossa querida Elisângela, o Luciano tem esse material, tá? Pode falar com as meninas da Central de Regulação também, elas têm todo esse material. Né? Tudo que vocês precisarem. Olha, eu estou precisando emitir um laudo, temos modelo de laudo. Toda essa parte burocrática que é chatíssima e bota chato nisso, só de falar já me dá falta de ar, tá? Tudo isso a nossa central de regulação tem, e se não tiver, tá? Podem falar comigo que eu direciono para quem tem, ok? Tá. A anamnese, geralmente, quando eu dou aula, eu sempre falo sobre isso, e eu não sei se o Instituto está com alguma anamnese específica, mas qualquer coisa eu tenho uma também que eu posso disponibilizar. Como é que está isso, Jorge? O Instituto também tem anamnese específica para o primeiro atendimento? No nosso modelo clínico, nós não adotamos um padrão de anamnese. Por quê? Você pode fazer uma anamnese pelo simbólico, você pode fazer uma anamnese pela escuta, você pode fazer uma anamnese com a roda da vida, né? Você pode fazer uma anamnese pela... Gente, nós estamos na psicologia analítica, tá? Se você for muito engessado, você não pega o todo, né? Você pode fazer uma anamnese pela psicodinâmica, pela estrutura de relacionamento. Então, a anamnese muito fechada, modelo de questionário, nós não adotamos, tá? Porque vai muito da sua forma de conduzir o processo terapêutico, tá? Existem padrões de anamnese, sim, mas nós treinamos muito a escuta, o acolhimento, tá? Tem alguns questionários que são interessantes, particularmente eu também acho, mas eu não recomendo um uso muito restrito disso. Eu recomendo muito mais o treinamento do profissional para que ele possa captar dentro daquilo que o paciente traz. Tá? Porque tem paciente que é muito simbólico. E essa escuta do simbólico também é anamnese. Tá? Tem paciente que vai chegar falando muito das relações. E por aí também você pode fazer uma anamnese. Tá? A gente utiliza muito aqui no Instituto a roda da vida, tá? As temáticas do que a gente fala, que são os 7 pontos do reforço de ego, que também servem, e todo esse material também vocês podem pedir, tanto na supervisão quanto para a equipe da regulação. Tirou a dúvida? Mas para quem quiser um modelo, que muitas vezes, como o Jorge falou, nem sempre a gente consegue fazer uma entrevista inicial com o paciente, que às vezes o paciente não deixa a gente perguntar, e você vai anotando, né, o que ele for falando, às vezes dá para você ir questionando, até mesmo para quando o paciente está muito quieto, você pode ir perguntando algumas coisas para ele começar a se soltar. Então, vocês fiquem à vontade de como começar. Qualquer dúvida, procure a gente. Tá?
aqui pergunta, quando a clínica ingressar no SUS, os terapeutas da abordagem analítica que ainda estiverem cursando psicologia, poderão atender pelo sistema? Olha, eu vou poder te responder isso quando a gente estiver lá dentro. A priori não há nada que desabone, tá? Mas cada parceria, gente, por exemplo, nós temos contrato com a EBAC, Empresa Nacional, né, de Apoio Compulsivo. Foi colocado no contrato, tá? Até porque são empresas que têm auditoria, têm prestação de contas, que o nível tem que ser pós-graduação. Então, vai muito da regulação do contrato dentro da especificidade que for ofertada, tá? Pode ser que aceite, tá? O nosso modelo que tem a ver com clínica e escola, pode ser que eles façam exigência também, a gente só aceita se for a nível de pós-graduação. Seja de um jeito, seja do outro, né? O interessante para nós é que seja contemplado. Tá? Com o contrato, inclusive, vários atendimentos que são gratuitos vão poder ser ofertados a um baixíssimo custo, né? Que o SUS hoje paga por sessão, acho que é 12, 15 reais, né? Que é melhor do que nada, nada, nada. Né? Também isso vai favorecer todo mundo que é terapeuta. Tá? Não sei os valores que eles estão pagando, mas alguma coisa vai sair disso. Tá? O importante é que o convênio seja firmado, até porque também a gente vai poder atender várias pessoas aí em necessidade, tá? De uma forma bem interessante. Novamente, tem uma pergunta sobre valores, e assim, o valor que o paciente coloca no formulário é o que ele pode pagar, então não tem negociação com o paciente, tá, gente? É aquilo que ele pode pagar por sessão, tá? Tem até um comentário aqui que uma pessoa encaminhou um colega para o instituto e a pessoa profissional que foi atender disse que só atenderia por 250 a sessão. Gente, clínica social, por favor, veio pelo instituto, por favor, o paciente só pagar o que ele determinou ali. Então, não vamos negociar. Uma coisa é o que você cobra no seu particular, outra coisa é o que o paciente pôs na ficha que ele pode pagar. Como a gente falou, às vezes o paciente Exato. começa pagando uma Se quantidade você. mais baixa e depois vai aumentando. Pode ir, Jorge. E, Dani, é importante, né? Se você cobra R$ 250, é muito importante. Até quando eu te encaminhar em paciente, eu pergunto isso para as pessoas que, né, você quer passar. Muita gente às vezes entra em contato comigo no meu particular, né, que é da área social. E aí eu informo, olha, o meu valor da minha clínica particular é tanto, né, mas eu tenho pessoas que atendem também por valores que pode ser negociado. Né? Delimita na sua cabeça e na sua vida o que é do social e o que é o particular. Tá? Eu acho que você até pode informar o preço que você costuma cobrar e falar, olha, mas você está vindo pelo programa social e vou te atender do mesmo jeito. Então, isso tem que ficar muito claro, porque muitas vezes, né, a pessoa passa o valor do particular para um social. E aí vira uma informação dúbia. Essa pessoa já não vai procurar, vai se sentir humilhada, fala, poxa, mas eu estou precisando tanto. Né? E aí você Vai deixa de começar prestar a um bom falar que o serviço para instituto alguém que fala uma coisa e precisava. faz outra. Exatamente. É isso que a gente está querendo evitar, porque isso não é. Graças a Deus, hoje o Instituto tem um nome muito forte, mas isso queima o profissional. E a gente está querendo cuidar para que você não se queime com isso. Atenção com isso, né? Uhum. Sim. Teve uma pessoa aqui que sugeriu que tivesse uma triagem para saber o quanto a pessoa pode pagar. Só que eu não acho isso viável, porque, assim, a gente vai confiar na pessoa, sabe? E como que a gente faria isso? A pessoa colocou lá que pode pagar, não necessariamente porque tem o valor mínimo, que a pessoa vai colocar o valor mínimo. Eu já vi casos que ela coloca um valor mais, um pouco maior. Né? Então, essa coisa da gente sempre desconfiar do outro, eu acho que não é válido,
Vamos acreditar um pouquinho mais nas pessoas Exato. também, gente? Pode ir, E, Jorge. Dani, a própria ficha a própria ficha a própria ficha já é uma primeira triagem. A pessoa declara o que ela pode, ela já conta um pouco da situação dela. Inclusive, eu escutei outro dia um paciente carente falando: Jorge, sabe que só de eu pensar no meu problema e escrever a ficha, eu já comecei a sentir um pouquinho menos ansioso. Tá? Então, a ficha já faz um pouco dessa funcionalidade, né? O pensar, o escrever, o redigir. E repito, na ficha isso já está muito claro. Olha, eu posso tanto, tá? E, como a Dani disse, esse é um valor inicial. Depois de 6 meses, você pode rever isso com a pessoa, né? Depois de um ano. Mas primeiro faça o seu trabalho. Uhum. Sim. Tem uma pergunta aqui. O Instituto, ele está atendendo casais? Como é que está isso, Jorge? Que eu saiba, a Olha, gente tem profissionais em- como eu, que eu atendo casais, mas não pelo Instituto. Como é que está isso agora? Olha, infelizmente a gente ainda não consegue estar fazendo isso, tá? Tá faltando turmas e profissionais que se habilitem a fazer isso. Quem sabe agora a gente monta, né? A gente estava com muita demanda para crianças autistas e família de autistas, criamos essa estrutura. A gente tinha uma demanda grande para crianças também, estamos estruturando isso cada vez melhor, tá? O fluxo. Vem aqui agora um fluxo grande para atendimento em situações extremas de vício em jogo, tá? Então, cobrimos essa demanda também. Vai ter treinamento agora dia 8, tá? Para quem para quem já está no nível da pós-graduação, que nem eu tinha falado anteriormente, mas uma outra demanda que a gente pode pensar em cuidar dela para o ano que vem é essa aí, tá? Esse ano, gente, eu não Vambora, consigo Jorge, mais, que é porque pra só essa gente... demanda. Não, ó, então tá na mão de vocês. Chama Elisângela aí, chama a Carol, monta um núcleo aí, vamos para cima, né? Eu, Jorge, minha que tem energia já aluno está no zero. interessado. Tá nada, Sei, vamos, Jorge. vamos Tá pensando nada. nisso aí, tá? Né? Uhum. Bora, tá? Mas, gente, o Instituto ele é mobilizado por demandas que vão nos chegando, né? Então, a proporção que vão chegando as demandas, por exemplo, a EBAC trouxe essa demanda, né, de atendimento para situações extremas em pessoas, né, com vício eletrônico. Vamos criar toda a estrutura, criar o seminário, fazer o curso, tá? Treinar a equipe, direcionar essa equipe treinada para a plataforma. Tá? Então, mesma coisa agora, chegou a demanda, vamos criar os casais, maravilha, vamos estruturar. Tá? Isso pode ser feito sim. Tá? Só que a proporção que chega a demanda, a gente demora um tempinho, tá? De algumas semanas para poder ver quem que vai ser a equipe, quem que vai participar, quem que vai ajudar no treinamento, tá? E aí soltar isso um pouco para frente, ok? Uhum. Tá. Gente, tem mais alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Aqui, peraí, deixa eu abrir aqui, então. Cadê? Sobre o grupo gratuito, calma aí. Deixa eu tirar daqui, que é horrível para ler por aqui. Calma aí, Roxana. Vamos ver, bora lá. Sobre o grupo gratuito que funciona no presencial. Como que é isso? Grupos, está Grupo. falando Tem atendimento, de qual grupo? Roxana, qual grupo? No Instituto a gente tem um grupo de apoio em saúde mental que funciona com gratuidade, né? Há um tempo atrás existiam os Presencial? grupos realmente presenciais, tá? Mas desde o advento da pandemia nós fizemos o grupo migrar, né, para o online, tá? E hoje nós temos pacientes do Brasil inteiro. Eu não sei se é esse grupo que ela está falando. É o GASM, será? Não, não sei se é o GASM. Ele está funcionando toda terça-feira. Tá?
Tá, toda terça é o GASME, sim. E é online esse grupo. Tem outra pergunta online, aqui. presencial. Então, voltando, o GASME ele funciona online toda terça-feira. Tá? Eu sei que a Sil está envolvida Sim. com ele, né? Qualquer coisa eu vou orientar para perguntar para a Sil. E aí, Jorge, quando gente, que é o repasse? vamos lá, só concluindo. A coordenação do GASME hoje, tem várias pessoas trabalhando no GASME, tá? Mas principalmente a Flávia, tá? Professora Flávia de Mauá e a Nívia, tá? Atenção com a coordenação. A Sil faz parte, o Joel está fazendo parte, também equipe grande lá ajudando, tá? Então, quem tiver interesse, falem com eles, tá? E aí, Jorge, por Isso. E favor, na repete dúvida, quanto gente, que é qual o repasse do tá? Eu já vou Instituto? falar do Quanto deve... repasse. Sim, só antes de falar só voltando, só deixa eu voltar para finalizar até a questão do GASME. Gente, quando vocês tiverem dúvidas sobre estrutura, encaminhamento, falem comigo, falem com a central de regulação, tá? Todo o trabalho ali está desenhado para facilitar a vida de vocês, né? Para que serve o GASME? É um grupo de apoio em saúde mental. Se você tem um paciente com depressão que não está respondendo tão bem ao tratamento, encaminha para o GASME para fazer uma sessão na terapia de grupo e outra com você. O trabalho de grupo terapêutico é muito importante, porque ajuda, ele facilita o reforço de ego, a identificação, a tirar o paciente das crises agudas mais rápido. É um excelente trabalho, uma excelente ferramenta. Então, você pode lançar a mão dele, fazer uma terapia dupla, né? Um dia o paciente faz atividade física, no outro faz o grupo de apoio, no outro está com você no consultório. Pensa nisso, gente, tá? Como um instrumento a mais. Ah, eu quero participar do GASME. Legal, fala comigo, fala com a Flávia, tá? Sempre precisa de voluntários, tá? Inclusive essa ferramenta, que é o do grupo de apoio, nós vamos utilizar também na IBAC para o jogo compulsivo, tá? É uma segunda linha de cuidados que nós vamos ter lá dentro, tá? Aliás, todas as linhas de cuidado também vão acontecer lá dentro. Só que por exigência, inclusive do Ministério do Desporto, tá? De toda a jurisprudência que tem, um nível é pós-graduação. Tá? Então, falando de novo também do repasse, 30% para aqueles que estão vinculados, que estão de fora. Ah, mas eu não tenho condições, estou passando fome, tá? Isso é negociável. O Instituto sempre dá a mão, né? Nós não estamos colocando um estilete no pescoço de ninguém, falando, ó, você tem que, sabe? Tudo isso, gente, a gente negocia. Por quê? Eu sei que a realidade de muita gente é difícil. Às vezes, tá, o marido está desempregado, tá, a paciente raliou, tem toda essa situação, tá? Mas eu quero que vocês pensem que o Instituto não sou eu, Jorge. O Instituto somos nós. Eu, a Dani, tá aqui. Quantas pessoas não estão aqui? A Carla, né? A Cláudia. Cara, nós somos um instituto. Se todo mundo ajudar, não fica pesado para ninguém. Se todo mundo participa, a gente consegue fazer muito mais coisa. Porque todo o dinheiro que a gente arrecada, a gente faz o impulsionamento dessa roda acontecer. Tá? Ah, eu não consigo fazer assim, mas eu consigo te ajudar em outra coisa. É muito bem-vindo. Tem muita gente que ajuda com serviço, ajuda com espécie, e isso é muito bem-vindo. Tá? Aliás, nós temos aqui linhas de trabalho precisando de gente voluntária. Então, toda ajuda é bem-vinda nesse sentido, ok? Tá? Mais alguma coisa, Jorge, Dani? fala um pouco. Sim, sim, senhor. Fala alguma coisa, fala como funciona o aluguel das salas para atendimento presencial. Tá, nós estipulamos uma taxa de condomínio que é por período, para quem atende aqui na sede, em Goiânia, no presencial, tá?
que nós fizemos? Somamos todas as despesas físicas que vão, tá? Funcionário, estrutura básica, manutenção, tudo isso aí, a gente chegou num tanto. Aí nós dividimos um valor por período, que está beirando aí por período de atividade em torno de 180. Quem coordena essa área toda é a Carla. Se a Carla estivesse por aqui, eu pedi para ela dar um depoimento. Olha, Edilson, gente, nós Levanta a reformamos mão, todas Carla. as salas, né? Cara, e Edilson, nós reformamos todas as salas que estão ombrinho, pintura nova, móveis, vamos mexer agora numa parte de móveis, tá? Um brinco, graças a Deus. Quem vem aqui fala, pô, tá muito bonitinho o espaço de vocês. Estão fazendo a jardinagem da parte externa também para tornar o nosso espaço de trabalho mais agradável para todos, tá? Não é um valor caro. Esse repasse é como se fosse uma taxa de condomínio. Ninguém aqui paga aluguel. Mas, através disso, a gente também vai custeando toda essa estrutura que a gente põe para funcionar. Vocês terem uma ideia, a gente mexeu em toda a parte elétrica, iluminação externa, as árvores em volta, que aqui é muito arborizado, arrumamos todas também, podas, né? Até o Luquinha ficou bravo, né? Papai, vocês estão acabando com a... Não, a gente estava podando porque vai começar as tempestades, senão ia cair árvore aí de 12 metros em cima do muro, não dá, né? Então, manutenção. E para o espaço ficar cada vez mais gostoso e agradável. E essa renda, de novo, também, além da manutenção do espaço, o que sobra, a gente sempre melhora alguma coisa em alguma das salas. Tá? Uhum. Tá, esclarecendo Isso, sobre o essa GASM taxa mais um é só. pouquinho, pode terminar, Jorge. Sim, o que o pessoal quer saber? O Não, pessoal quer não, saber só sobre para o grupo de esclarecer. apoio? Calma, só para esclarecer, a Aniele, ela escreveu aqui, daqui do GASM tem a Selma, a Cláudia, ela, a Aniele e a Adriele, que somos os facilitadores, e caso alguém precise, por favor, contate uma das meninas aqui, tá bom? Então, só para deixar mais Sim, maravilha. esclarecido. Uhum. Mais alguma Maravilha. coisa, gente? Alguma Ah, dúvida? Faltou alguma coisa? Lembrando que, se alguém esqueceu alguma coisa, lembrar depois que a gente terminar aqui, por favor, pode entrar em contato com a gente, tá? Tem o Jorge, tem a Carla, tem várias pessoas do Instituto aqui que podem ajudar também. Ah, Dani, mas eu tenho vergonha de perguntar para o Jorge, ou perguntar para a Carla, sempre vai ter alguém aqui disponível para você. E, por favor, gente, não tenham vergonha de falar com a gente, tá? Então, pode vir. Né? exato. Até porque, gente, se você está em dificuldade, eu consigo fazer muita coisa, mas eu não fiz curso de adivinho ainda, sabe? Não tem jeito da gente adivinhar, né? Você tem que chegar junto da gente mesmo e falar, ó, tá difícil, não estou conseguindo, ajuda. Não é preciso fazer uma supervisão, não consigo me encaixar nos olhos. Gente, para tudo a gente dá jeito, negociando, conversando, dialogando, tá? Se você está com dificuldade, nós vamos te ajudar na sua construção de carreira, no seu lado profissional. Agora, também é imperioso, Dani, né, que as pessoas participem daquilo que a gente faz. Né? Porque se você ficar apático, né, você não participa, não vai na supervisão, não conversa com ninguém, nunca atendeu presencialmente, você vai ser um estranho no ninho. Tá, porque outra questão legal do nosso trabalho em rede é o networking que você faz. É o cafezinho no intervalo, sabe? Chega junto, esteja junto, porque com certeza daqui você vai sair com uma bagagem profissional e com relacionamentos que vão te ajudar a construir a sua carreira. Não é raro eu hoje, vou citar meu exemplo, peço até desculpas para vocês por isso. É muito gostoso quando eu vou numa instituição como o Instituto Jungiano de São Paulo, estive lá agora no último dia 24, você vê colegas que você, até pelo nosso trabalho remoto, eu conheci pessoas presencialmente que eu não conhecia, tinha 3, 4 anos. Tá?
e o estar junto, né? O instituto é uma entidade de estar junto, pertencer, compartilhar, ajuda mútua. Só que isso só é possível se você se manifestar e estar conosco. Então, lapida isso na sua vida, tá? No seu crescimento, né? Nós estamos junto com os pacientes estão junto conosco, é uma roda, né? Onde todos podemos dar as mãos e se fortalecer. Tá? E aqui eu quero encerrar, Dani, agradecendo a Ah, não todas as encerra ainda não. pessoas. Ninguém. Pera, Jorge. Calma, Tê. Saiu uma outra Tá. dúvida aqui, depois de quanto tempo de curso o pessoal pode começar a atender? Quem está fazendo o curso, né? Depois de quanto tempo de curso pode começar a atender pelo Instituto? Bom, vamos lá. Se for na nossa residência terapêutica dos cursos, em média, após, depende, gente, cada caso é um caso. Tem gente que começa a atender depois de um ano, porque não quer fazer terapia, quer pegar mais a teoria primeiro. Tem gente que a partir do terceiro mês consegue atender, que já está fazendo terapia, que já conhece um pouco. Então, não é uma regra rígida esse processo. Por quê? Eu tenho alunos que fazem a parte praticamente teórica toda, e depois começam a querer atender, tá? Mas existe uma média aqui entre 3 meses e 6 meses, tá? Só que isso vai variar da bagagem que a pessoa traz antes, né? Então, a gente presta muita atenção nisso aí. Isso é dialogado comigo, que sou coordenador dos cursos. Tá? Proporção que você vai fazendo o curso, eu vou conversando. E aí, você está à vontade para começar a atender? Né? Eu vou lançando, por exemplo, nós temos aqui um curso de formação em psicologia clínica. Eu lancei agora, foi no início de outubro, falei quem que está apto a poder começar a estar atendendo. Alguns mais corajosos já começaram, outros então vão começar agora. O outro vai começar lá só na metade do semestre. Lembrando que não é um atendimento sem supervisão. Tá? Todo o sistema de atendimento está calçado na quantidade de supervisões que a pessoa já assistiu e está participando. Tá? E antes dela também estar entrando para atendimento, a regulação vai exigir, tá, o número, tá, de horas necessário de atendimento. Ou seja, só vai atender quem tiver em terapia. Tá? Sim. E lembrando, aluno que precisa de terapia, às vezes precisa de um valor mais acessível, conversa com a gente sempre tem um coleguinha para indicar que, né, vai cobrar um preço mais acessível. Então, por favor, não tenham medo de perguntar, de acessar a gente está aqui disponível para vocês. Né, Jorge? Sim. Tem mais alguma questão, Dani? Não, agora não. Se alguém esqueceu de alguma coisa, lembrar depois, pode mandar para a gente as questões que a gente vai responder no privado também, tá bom? Certinho, Jorge? Galera, eu quero aqui, certinho, primeiro agradecer essa mulher fantástica, está lá em Brasília, uma das coordenadoras do nosso trabalho em Brasília. Quero agradecer a cada um que está assistindo essa live, né? Seja por curiosidade, eu quero conhecer como é que eles trabalham, tá? Os nossos pacientes, usuários, os nossos colaboradores. Eu não tenho palavras para agradecer. Aquele estudante que pega um caso, às vezes, de um colega que está grave. Gente, o bem que a gente faz para essa sociedade não tem palavras, não tem gratidão, sabe? E eu peço 1 milhão de desculpas. Outro dia a Kate ficou brava comigo, que eu esqueci de falar o nome dela. Mas é tanta coisa, gente, que a gente faz, que às vezes a gente esquece alguém de fora. Mas, independente da cabeça falha desse que vos fala, sinta-se agradecido, abraçado, porque, gente, pela vida. Nós todos aqui somos pela vida. A gente aqui não está numa estrutura onde a gente quer aparecer. Nós estamos aqui literalmente para fazer o bem.
Tá? Se eu quisesse aparecer, eu tinha feito outra carreira, eu estava fazendo outra coisa da vida. A gente está aqui para tocar uma clínica social, com iguais, com pessoas semelhantes, fazer justiça social, de levar a psicologia analítica para aquela pessoa que jamais conseguiria pisar num escritório, num consultório ultra luxuoso. Aqui a gente está fazendo a maior justiça social da nossa civilização. Aqui a gente está fazendo distribuição de renda, porque o pouco que a gente ganha, a gente divide. E cada um de vocês é uma peça fundamental para que isso se realize. Então, eu tenho certeza que eu não tenho palavras para agradecer, mas aquele que nos serve, que está lá em cima, ele vê o coração de cada um e faz essa roda girar. Então, eu fico emocionado de falar isso, mas a gente está fazendo história, e uma história muito bonita, tá? Onde todos os nossos patronos, os grandes supervisores que a gente tem acesso aqui pela nossa clínica, eles põem a mão no peito e falam: eu faço parte disso. E você também faz parte disso. Então, tenha orgulho de carregar essa bandeira, tá? Respeite os colegas, respeite os pacientes e vamos continuar construindo essa história muito bonita que a gente tem ela nas nossas mãos, tá? E é uma história que vai te formar como um profissional, como raros a gente consegue ver. Que é aquele médico, é aquele terapeuta, né? É aquele profissional de saúde que é humano, que ele tem escuta, ele tem acolhimento. E esse é aquele que a gente vai nele feliz. Então, pensa nisso. Aqui está em jogo a sua carreira, aqui está em jogo a sua formação e, sobretudo, fazendo justiça social, levando esse trabalho, de novo, para pessoas tão jogadas pela vida. Então, aqui a gente atende gente que tem dinheiro, o que está remediado, aquele que não tem. E a gente tem que manter esse espírito vivo, de portas abertas, de coração aberto. Porque você também é uma pessoa que está chegando para nós, invariavelmente, nessa mesma condição. É um estudante, é alguém que acabou uma pós-graduação agora, é gente que ainda não pisou direito na clínica e tem receio de pisar e que a gente vai orientando passo a passo. Então, aqui a gente tem um estudante carente, profissional carente, né? A população carente, e todos são muito bem-vindos, que a gente vai ser juntos. E quero agradecer, porque eu sei que, né, é de boa vontade que vocês chegam aqui, né, que não participa de clínica social quem está na soberba. Tá? E eu sei que cada um de vocês está vindo aqui porque também acredita nisso. Né? E peço 1 milhão de desculpas se eu sou falho, né? Por não, às vezes, tá te vendo, mas vejam bem que o tamanho do nosso trabalho hoje, ele não para, tá? E às vezes a gente deixa, né, de elogiar uma Catiane da vida, ela fica emburrada, dá um cutucão, mas depois a gente se abraça, e eu peço perdão para ela de joelhos, e a gente segue, porque o nosso ideal, ele tem que ser muito maior, né, do que o nosso ego. O ego se estrutura no nosso ideal, mas o vice-versa não funciona. Então pensa nisso com carinho e aceitem, né, as minhas felicitações por você acreditar nisso que a gente está fazendo de coração, que acho que isso é muito importante. Não é não, Dani? Sim, sim, Jorge. Também quero agradecer a você, né, pelo Instituto, claro, né, por toda essa oportunidade que você dá para a gente. Eu comecei no Instituto aí em Goiânia, né, vim para cá, trouxe também o Instituto para cá, de certa forma, o Deró trouxe primeiro e eu vim na rabeira dele, né, agradecer. Eu acho que é isso, cada um pode levar o Instituto para onde estiver, o Instituto é nosso, como o Jorge falou, né. Então, assim, a gente já faz parte do Instituto. Obrigado, Jorge, por isso. E muito obrigada aí pelo apoio, viu?
E obrigada a todos vocês por estarem aqui. Lembrando, qualquer dúvida, gente, por favor, entre em contato com a gente. Seja sem vergonha como a Cláudia. Pergunte, né, Cláudia? Tá bom? É isso, gente. Obrigada. Um beijo para todos. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Jorge, Gui. Tá? A Cátia saiu. Maravilha, Mas gente. obrigada a todos. É isso aí, gente. Tchau, Com tchau, Deus. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.